Uma palavra simples cumprimenta você, a senhora, o senhor, com um bom dia. Que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sobre cada um de vós. Hoje eu quero deixar uma palavra com o título dizendo: Quero estar com Ele sempre. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na carta do apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 13 até o versículo 20. Dizem assim: O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Hoje é 18 de dezembro de 2021, sábado. Justo, supremo, poderoso, grandioso Deus, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que estou aqui em oração na tua presença. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento essa pessoa que está me ouvindo, a sua família. Também te apresento a minha família, nós precisamos muito do Senhor. Te apresento aqueles que estão doentes agora, aqueles que estão preocupados, ansiosos, porque final de ano não tem uma roupa nova, a casa não tem uma pintura nova. Pai, te apresento todos que estão aí também em situações de risco, em situações de pobreza total. Ampara essas pessoas, Senhor. Enfim, te apresento a nossa nação, nosso país, as nações no mundo inteiro. Te apresento cada alma vivente nesse planeta, aquelas que ainda não se encontraram contigo, Senhor, que ainda não têm a salvação de suas almas, que possam ter também a oportunidade para isso. Fica com cada um de nós, eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu acordei pensando nele, por isso que deu um título dizendo assim, olha, quero estar com ele sempre. E acordei pensando neste Deus que é supremo em tudo. E quanto mais eu penso nele, mais sinto vontade de amá-lo mais. Eu quero estar sempre com ele. Eu quero estar sempre com o Senhor Jesus, tanto aqui na terra e, por fim, na eternidade, um dia. Eu li aqui esse texto bíblico onde Paulo fala exatamente sobre a suprema pessoa de Cristo. E tantas coisas que ele diz aqui, que Jesus Cristo ele é, que Jesus Cristo recebeu do Pai. Duas coisas aqui eu quero destacar. Versículo 15, eu li do versículo 13 ao 20 dessa carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Versículo 15, ele diz assim, ó, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus, ele é a imagem do próprio Pai. Jesus, ele é o primogênito de toda a criação.
Ele é aquele que participou. Eu já disse em várias outras palavras do dia aqui, que naquela formação do ser humano, e enfim, de tudo que Deus, o Criador, fez, que está ali escrito no livro de Gênesis, Jesus Cristo, essa suprema pessoa do Filho de Deus, participou de tudo aquilo. E o versículo 15, como estou falando aqui sobre ele, diz que ele é a imagem do Deus invisível. Quando as pessoas olhavam para Jesus quando ele veio aqui, né, se materializando, ou seja, o verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre os seres humanos, quando ele estava aqui e alguém olhava para ele, via o próprio Deus. Quando alguém queria conhecer Deus, o Pai, o Criador, bastava olhar para Jesus. Se você, a senhora e o senhor, quer conhecer Deus, o Pai, olhe para Jesus, que você vai ver exatamente, a senhora e o senhor vão ver exatamente o Pai através do Filho, através de Jesus. Vejamos o que é que o próprio Jesus, ele fala aqui, sobre isso, no Evangelho segundo escreveu João, Evangelho de Jesus, capítulo 14. Eu vou ler versículo 8 e 9, quando um homem, seguidor de Jesus, diz assim para Jesus, versículo 8, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Veja a resposta de Jesus, tá? Jesus, estou falando que Jesus é a imagem do Deus invisível, como está no texto base que nós lemos aí em Colossenses. Aí aqui chega Filipe e diz, Senhor, mostra-nos o Pai, ou seja, esse Deus invisível. Aí Jesus vai dizer que ele próprio é a imagem do Pai. Vê só, versículo 9. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Glória a Deus. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então quem estava vendo Jesus, estava vendo o próprio Pai. Veja quanto os dois se parecem. Aqui na Terra, né, no sentido da genética, a genealogia, a criação, pai, filho, assim por diante, geralmente o filho se parece com o pai, mas nem tanto. Mas aqui os dois se entendem tanto, o Pai Celestial com o Filho Celestial, que eles se parecem de forma singular. Jesus disse, Filipe, trazendo para você, para a senhora e para o senhor, meus filhos, meus seguidores, eu estou tanto tempo convosco, quem me vê a mim, vê o Pai. Então, como disse Paulo aqui, nesse versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível. Vendo Jesus, vê o próprio Pai. Outro versículo, nesta leitura base que eu escolhi, que eu quero destacar aqui para concluir, é o versículo 17, que diz assim, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Jesus é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele existe antes de todas as coisas. Aleluia. Vale a pena adorar e querer sempre estar junto deste ser, deste Deus, desta divindade, Jesus Cristo. Porque Ele existe antes de todas as coisas. Corroborando com o que Paulo está dizendo aqui nesse versículo 17, o escritor aos Hebreus, olha, no capítulo de número 13, versículo 8, diz assim, Jesus Cristo, este que Paulo diz aqui, que ele é antes de todas as coisas, o escritor diz, Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, ou seja, antes de tudo existir, hoje, século 21, né, em pleno ano de 2021, finalzinho,
e eternamente. Jesus Cristo não muda, ou seja, ele sempre existiu. Glória seja dada ao nome de Jesus. E para concluir, Paulo diz, eu já disse que ia concluir com o versículo 17, mas eu quero fechar somente fazendo uma observação no versículo 20, quando Paulo disse que ele, através dele, foi feito a paz pelo sangue da sua cruz. Jesus morreu para pacificar a humanidade. A humanidade está aí, seguindo sem rumo, seguindo para um buraco negro de destruição, mas por que quer? Jesus fez a parte dele, entregou sua vida, morreu. Cabe à humanidade acreditar nele, cabe à humanidade olhar para aquele sacrifício na cruz, observar o sangue que foi derramado, a última gota, e ver que foi através desse sangue que ele veio trazer a paz. Jesus, Jessé, quer estar sempre com o Senhor. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Jessé.